Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre um assunto muito interessante. Eu não sei se isso pode ser um bate-papo semanal ou entrar dentro das crendices populares, né? E aí entra no desmistificando as crenças populares. Cabe nos dois. Mas é muito interessante por quê? Porque teve um inscrito que me notificou sobre uma matéria que estava rolando nas comunidades espíritas sobre a comida dos espíritos. E aí me mandaram por e-mail uma matéria que trata sobre isso. Eu acho que é interessante porque mexe muito com as crendices, não é mesmo? Pô, mas espírito não tem boca, o espírito não tem estômago, o espírito não tem aparelho digestivo, o espírito não solta pum, o espírito não faz cocô. Imagina, ia ser muito louco se o espírito fizesse cocô, as bolinhas voando assim, né? Você ia ver um cocôzinho, o cocô assombrado, aí seria Polter Cocôstein, né? O Polter Cocô, sei lá, Poltergeist, Polter Cocôgeisten. Cara, ia ser muito louco, mas não sei o que é. Então, antes da gente fazer um juízo de valor, vamos ler a matéria e vamos tentar achar o racional por detrás disso, ok? Novamente, o Brasil, principalmente certos grupos espíritas, eles propagam muita coisa de devaneios, de achismos, eles não sabem, então eles inventam, eles criam. E esse criar é muito delicado, por quê? Porque eu sempre falei que mesmo a espiritualidade possui um lado racional, ou seja, tem coisas que são factíveis, tem coisas que não são factíveis. Tem coisa que vem de escolas filosóficas antigas e que realmente trazem muitos conceitos sobre o eu, sobre a consciência, sobre o que acontece junto a certas religiões antigas que tinham por costume fazer oferendas a certas consciências de pessoas que faleceram, para que elas pudessem tomar o seu caminho, tá? No Japão, por exemplo, existem os oratórios que eles fazem e que eles colocam, sim, alimentos para, em memória, vamos colocar assim, para os seus antepassados. Então eles colocam muita coisa, muita comida para que esses antepassados eles sejam lembrados e eles sejam até beneficiados com ainda essas lembranças de certos alimentos que eles consumiam quando vivos. Mas o que realmente essa matéria nos diz? É plausível ou não é plausível mediante as outras religiões que tratam sobre esse assunto? E é isso que a gente vai conversar. Então, tá aqui a matéria que me mandaram, né? Como é o alimento dos espíritos? Dá pra aumentar a bagaça ou não dá pra aumentar a bagaça? Vamos aumentando a bagaça aqui. Tá? Como é o alimento dos espíritos? Será que tem um iGhost, que é comida para fantasma, né? Você liga e fala, olá, eu gostaria de uma comida para o meu pai que faleceu. Será que deve ter um iFood Ghost? Não sei. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo invólucro etéreo não encontra analogia nesse mundo. Isso não existe, tá? Isso aí já é uma referência espírita baseado muito em achômetro. Eu não sei o que são espíritos elevados, uma vez que o que predetermina a consciência de cada espírito aqui é, obviamente, o registro de que o que aconteceu em sua vida. Novamente, as únicas entidades, espíritos que nós temos vagando por aqui são aqueles que ficaram presos à matéria, é óbvio. Consciências que não estão presas à matéria são naturalmente levadas a um processo de reencarnação. Aqueles que perambulam aqui são aqueles remanescentes que ficaram presos à matéria e que se conectam àquilo que faz jus à sua última lembrança e que era o seu apego, ou seja, drogas, bens materiais, sabe, relações com pessoas, ou seja, eles vão ficar apegados aos sentimentos, às impressões que eles tinham em vida. Então não existem espíritos consideravelmente elevados aqui, não tem. O que nós temos são energias relacionadas a cada um.
Novamente, se você comparar um espírito de um cara que roubou um pirulito versus um cara como Lázaro, que era um assassino, não é uma questão de mensuração de quem é mais elevado ou não. É uma mensuração de quem realmente vai influenciar de uma maneira muito mais forte e negativa aqueles que estão aqui ainda. Lázaro, ele obviamente era uma consciência de um cara que cometeu atrocidades e que estava nem aí para isso, entendeu? E morreu em meio a uma troca de tiros com a polícia, que é o que os jornais dizem. Beleza, entendeu? O cara é uma energia negativa, é uma energia densa, é uma energia voltada à violência. Mas isso não faz com que ele seja mais elevado ou menos elevado. Eu não posso fazer juízo de valores, ok? Não pode ter uma escala capaz de mensurar esse tipo de coisa, não seria justo. Então você trabalha grupos de consciência voltados a grupos de pessoas que eram violentas, grupos de pessoas que eram usuários de drogas, grupo de pessoas que tinham problemas emocionais e morreram por causa desses problemas, ou seja, se suicidaram, né? Então a gente tem que separar as coisas. Eu não posso dizer que um é mais perigoso que o outro, porque depende de quem vai ser influência. Eu não seria uma influência para o Lázaro não seria uma influência para mim, porque eu não tenho essa vontade de matar. Eu não tenho porquê. Então, mesmo se Lázaro viesse aqui em casa, nada aconteceria comigo. A energia é incompatível. Eu teria que ter um gatilho para poder fazer com que Lázaro se conectasse a mim. Então é mais fácil ele estar conectado às pessoas que já têm esse instinto natural de poder levar a tirar a vida de alguém. Ok? Para espíritos inferiores, de novo. A régua do espírita é uma coisa fenomenal. Para espíritos inferiores e medianos. Medianos. O que é um espírito mediano? É tipo assim, 1,60 m? Não sei o que é o mediano. No progresso espiritual, muitas necessidades continuam presentes após a desencarnação. Na verdade, não são necessidades reais, haja vista que não possuem mais o corpo físico, fonte geradora e permanente de necessidades e dores. A fome é uma delas, sobretudo para espíritos ainda condicionados à vida que levaram na Terra. Ok, essa linha eu concordo. A fome, na verdade, não é a fome, é a gula, tá? Por quê? As pessoas, elas comem o que é consideravelmente necessário. Ela não seria uma fonte de apego. Ou seja, eu não vou ficar apegado a uma pizza da Pizza Hut. Eu não vou ficar apegado a paçoquita. Eu não vou ficar apegado a um cacho de banana. Por quê? Porque eu tenho saudades de um cacho de banana. Não, a comida ela é necessária para suprir a minha necessidade. Então eu vou utilizar-se da proteína, carboidratos e gorduras inseridas naquele alimento para uma finalidade. O que acontece é, a gula é que nos faz nos tornar apegados à matéria, à comida. Ou seja, eu quero mais, me dê, eu preciso. E não é só uma gula por fome, mas é uma gula por tudo aquilo que é consumível e que eu posso agregar em minha vida. Ou seja, eu quero um carro, agora eu quero 2 carros, eu quero uma casa, agora eu quero 2 casas, eu quero 3 mulheres, eu quero 20 filhos. É o excesso de. De novo, se realmente fosse a questão da fome, porra, ia ser complicado, hein? A gente ia ter que ter um Bolsa Família espiritual para atender a todos os espíritos, né? Aí o Bolsonaro ia ter que se virar ali para fazer o Bolsa Família para oferenda a entidades. Não é a fome, mas sim a gula, a necessidade de ter, ok? Como nossa alma sobrevive à morte do corpo, é natural e esperado que continuemos a ser o que nós somos agora. Permanecemos com nossos pensamentos, gostos, desejos, sentimentos e necessidades. Ok, é verdade, a gente permanece com isso, mas isso vai esvairindo. Por quê? Porque a consciência ela vai se limitando a poucas informações, ao chegar ao ponto de que você não lembra mais de nada e você se torna realmente uma consciência muito mais antiga, agindo pelo só instinto. Os animais, por exemplo, acredita-se que os animais, eles têm uma mera lembrança de certas situações, ok? Eles não conseguem manter o registro durante muito tempo, então eles mantêm uma mera lembrança sobre as coisas, ok? É uma pequena percepção de sua existência. Há uma comparação nesse quesito. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele armazena muitas informações. Porém, quando nós estamos dentro do mundo espiritual, inseridos como uma consciência, nosso cérebro não existe mais.
Então, nossa consciência torna-se uma mera lembrança de momentos que foram marcantes na nossa vida. Dentro do budismo tibetano, isto é, claro, trazido pelas 8 consciências do corpo. As escolas filosóficas acreditavam que as 8 consciências do corpo, sendo uma delas, seria exatamente essa consciência onde todos os registros permanecem. Mas eles são muito mais registros ligados aos nossos traumas, às nossas necessidades que marcaram muito mais o indivíduo. Então ele vira um registro kármico que é passado para as outras vidas. Então nesse caso, ele é fato, mas ele vai reduzindo com o tempo. Mas ocorre que após a desencarnação, as necessidades fisiológicas deixam de ser reais, pois se referem ao corpo físico que não existe mais. Ora, se não possuímos mais o corpo da carne, não precisamos mais de alimento para mantê-lo vivo. Perfeito. Se deixarmos de nos alimentar após a morte, não vamos morrer de novo, pois o corpo espiritual ou perispírito não possuem a mesma composição nem as mesmas exigências próprias da vida material. Perfeito. No entanto, mesmo desencarnados, podemos até sentir fome, frio, febre. Febre não. Febre não. Não, aí não. Aí não. Não. Apresentar doenças. Não. 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 O espírito não morre 2 vezes, mas eu vou explicar. Por meio do nosso novo meio de manifestação na condição de desencarnados, o perispírito que refletirá fielmente o nosso estado mental. Na verdade, não. Porque a mente vai deixando de existir e vai ser o estado emocional, como uma espécie de repercussão que já aconteceu no nosso corpo em vida. Então, esse aqui é realmente uma linha tênue entre o espiritismo e outras crenças que trabalham com o conceito de espíritos, tá? Tem religiões antigas que trabalham com esse conceito. Então, primeira coisa, o espírito ele não vai sentir febre nem frio. É muito difícil ver um espírito tremendo olhando assim para uma loja de cobertores, né? Imagina que louco. Oh, compra um cobertor aí para mim, mano. Aí ele bota o lençol e ele sai. Não, não vai rolar. Então, assim, quais são as lembranças que esse cara vai ter? As lembranças são muito nítidas, mas todas ligadas a saudade da família. Ele vai ficar apego à família porque ele vai querer saber como o pai tá, como a mãe tá, como os irmãos tá, como os filhos estão, as filhas. Ele vai ficar preso à matéria porque ele vai lembrar exatamente daquilo que ele se alimentava ou aquilo que fazia bem a ele. Tá? São as coisas mais básicas, são o princípio da consciência da necessidade, aquilo que ainda fazia ele vivo, ou deixava ele feliz, ou deixava ele com uma condição de existência ainda. Sensações como febre e outras, isso não vai acontecer. Sobre as doenças elas ficam registradas no corpo de energia desta pessoa, como uma marca dizendo pelo qual motivo ela faleceu. Então, por exemplo, quando eu fui na casa do rato borrachudo e eu identifiquei a tia que faleceu, a tia estava com uma marca no corpo de energia, exatamente no órgão que foi afetado. Com o tempo, essas marcas elas vão sumindo, porque o perispírito, ou o corpo de energia, ele vai se ajustando de acordo com a nova consciência desse ser. Mas a nova consciência não está relacionada à sua mente, mas sim às suas emoções. Por isso que um usuário de drogas ele se plasma de uma maneira totalmente deformada e com um corpo de energia com cheiros, ok? E não necessariamente você vai ver um cara todo bonitão ali, olá, tudo bem? Eu morri por causa de cirrose, mas né, o cara ali todo pomposo, de terno, olá, tudo bem? Como vai? Não, você vai ver o cara plasmado como realmente é uma doença, ou seja, ele vai estar com o corpo de energia sujo, um cheiro estranho. O vício perfaz o corpo de energia, fica registrado o vício dele, e ele reflete a sua doença. É assim que funciona, por isso que muitos obsessores, eles são deformados, eles têm características muito mais animalescas ou características deformadas do que plasmado com toda elegância e beleza. Tá? E tudo isso vai sendo ajustado pelas suas emoções e não mais pela mente. A mente ela vai deixando de existir, a consciência vai se reduzindo. Assim se manifesta Kardec a respeito, é que o cérebro guardou da dor a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra aos sofrimentos dos espíritos após a morte. Para mim não interfere.
Nesse contexto, a mente desempenha um papel principal, ela é a nossa essência, portanto permanecemos com os condicionamentos desenvolvidos na vida e durante um bom tempo podemos conservar a necessidade de alimentação pós-morte. Vimos que seu sofrer, ou seja, do espírito, resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Perfeito, ok. Que quando mais livre estiver dessa influência ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Isso é fato. E aí o que acontece? Ele deixa de existir aqui, porque quando ele percebe que ele está morto, que ele percebe que o que ele está fazendo é errado, a consciência dele se desperta e ele se desconecta completamente de tudo aquilo que ainda o fazia existir ou conviver com as pessoas aqui. Então, qualquer tipo de conexão acaba sendo cortada e ele é levado novamente por um princípio de reencarnação. Então, ele deixa de existir. Com a natureza não dá saltos. Como a natureza não dá saltos, a espiritualidade poderá providenciar alimentos condizentes com a nossa nova condição, a fim de nos asserenar ou podermos, mais adiante, com o conhecimento, experiências e mais desprendidos, nos livrar dos condicionamentos adquiridos na Terra. Eu quero saber que alimentos, vamos lá. Esses espíritos têm a total capacidade de criar uma substância alimentar como frutas, sopas, saladas, etc. e se saciarem com a ingestão. Aí não. De acordo com como ensina Allan Kardec, aí não, desculpa, aqui não rola. Quer dizer que o espírito ele cria fruta. Então um fantasma está aqui, maçã, melancia, bananas, olha só, salada de fruta, né? Como diria, né, o pagodinho, né? Mas não, nenhum espírito consegue plasmar isso. Durante o século XIX, quando surgiu o espiritismo, acreditava-se que espíritos pudessem materializar um ectoplasma, coisa que nunca foi comprovado. E até mesmo certas imagens de materialização de ectoplasma que estão na internet, elas são falsas. E até mesmo certas pessoas que fizeram essa manifestação foram inquiridas na época e afirmaram que aquilo era somente para chamar a atenção das pessoas. Nunca nenhum ectoplasma foi documentado, gravado e demonstrado. Nunca. Tá? Então nós temos que sair dos filmes de Ghostbusters da televisão e entender que nunca nenhum ectoplasma realmente foi comprovado. Tá? Nunca. Então essas criacionices de espíritos, elas não existem. Espíritos não criam nada. E eu falo isso porque eu gravo pro YouTube já indo para 6 anos, nós já documentamos várias coisas aqui em casa, gravando, evocando, trazendo, manifestando e tudo mais. Nunca aconteceu nada, tá? Nenhum espírito me jogou uma melancia na cabeça, nenhum espírito me jogou uma lança atravessando o peito, nenhum espírito foi capaz realmente de materializar uma cadeira e me dar uma cadeirada. E isso eu estou ainda para ver acontecer. Então você que é espírita e que acha que consegue manifestar uma entidade capaz de atacar alguém nesse sentido de projetar uma cadeira ou arremessar uma melancia, me liga, porque eu quero realmente tomar uma melancia no peito advindo de um espírito que chega lá e fala: melancia! Tal! Não existe isso. Não existe. Tá? Vamos lá. Basta para isso aplicar o pensamento e a vontade. Primeiro que a vontade de um espírito obsessor, que são aqueles que estão aqui, é simplesmente continuar existindo, se conectando às pessoas e continuar ali se perfazendo em vida. Terceiro, porque ele não tem pensamento, ele só tem as emoções e as intenções, ele não arbitra mais o que é certo ou errado, ele age somente pela vontade, que é o instinto mais básico e primitivo até visto em animais. Ok? Ele não tem mais razão, ele não tem o racional, ele só tem um impulso, a vontade de. Por isso que ele não mensura o que é certo ou errado. Para ele existir, independente do que seja, é a razão principal. Nos hospitais das colônias espirituais, alimentos são fornecidos aos enfermos a fim de se revigorarem. Nos centros de reeducação, para onde conduzimos os espíritos recém-chegados do umbral, faz parte do tratamento de gestão pelos enfermos de alimentos semelhantes aos terrenos.
Isso aqui eu não vou entrar em critério porque faz parte da crendice dos espíritas e nunca foi comprovado esse tipo de coisa. Até mesmo Valdo Vieira, que foi espírita durante décadas e que, junto com Chico Xavier, tentou levar o espiritismo para os Estados Unidos e não conseguiram, o Valdo Vieira disse que esses conhecimentos eles não são reais. Então, um espírita que passou a vida inteira atuando como espírita e que traz uma vertente da conscienciologia dentro do espiritismo, alega que essa parte das colônias e tudo mais não é real. Então, de novo, isso faz parte da crença dos caras, não tem nada compatível com outras religiões. Então, aqui não vai rolar, tá? Então, como é que é? Estivemos num local onde uma mulher sorridente e simpática, deixando entrever certa luminosidade no seu envoltório perispirítico, parecia cozinhar para os habitantes locais. Sentimos o aroma apetitoso da comida e espionamos, preparada em grandes tachos de cobre, como as que usam outrora para o fabrico doméstico da goiabada. Afigurou-se ao nosso entendimento tratar-se de leguminosas e hortaliças, as quais se desenharam à visão como alfaces e tomates. Isso aqui é tão simples. Eu lembro que quando eu estava com Mingyur Rinpoche, o Mingyur ele estava mostrando como é o poder da mente e a criação das formas pensamento. É muito simples. Presta atenção. Imaginem que na minha mão tem uma maçã. Imaginem essa maçã completamente vermelha, deliciosa e saborosa. Imaginem o gosto da maçã. Imaginem o cheiro da maçã. Imaginem ela na sua boca. Você está salivando agora, não está? Porque o seu cérebro criou a imagem e criou todo o contexto de como seria gostoso comer essa maçã. Da mesma maneira que esse texto refere-se a isso. Então imagina uma médium, você chega lá, né, e ela fala, vamos alimentar os espíritos. Aqui eu tenho uma maçã criada por um espírito. Mas ninguém vê. Sintam essa maçã. Imaginem essa maçã. Sintam o gosto da maçã. Eu vou dá-la a um espírito. Ela vai simplesmente alimentar espíritos com suas formas pensamento. Não é bem assim que funciona, entendeu? Então, quando o médium faz isso, o que acontece? Todo mundo acha que realmente ele está criando o efeito, criando uma maçã por um ectoplasma. E na verdade não é um ectoplasma, ela simplesmente imaginou a maçã e fez como todo mundo imaginasse a maçã e ela se imaginou dando a maçã para um espírito. É só isso. Agora, como funciona isso nas reais religiões? Porque o espiritismo é uma doutrina. As religiões, por exemplo, na Tailândia, nas Filipinas, no Japão, no Tibete, na Índia é monstruoso esse processo. Então, assim, nós estamos tratando agora de religiões de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, ok? Princípios realmente ali que são mais palpáveis e factíveis para a gente poder entender. O princípio é muito simples. Eles consideram todo tipo de consciência perdida como espíritos que têm as suas necessidades, são os espíritos famintos, são aqueles que precisam saciar ainda as suas vontades, porque eles estão apegados à matéria. Na Tailândia, eles criaram as ghost houses, ou seja, se você quer me assediar, ou seja, ficar grudado em mim, se conectar a mim, ou estar interessado na minha casa, eu vou lhe dar uma casa. Então eles construíram casas pequenas, idênticas à casa que você mora, ou seja, idêntica à minha casa, ou idêntica ao meu comércio, ou ao meu hotel, e eles botam na frente da casa, do comércio ou do hotel. E colocam ali objetos que fazem com que os espíritos venham a se sentir atraídos. Ou seja, pedaços de roupa, alimentos, incenso, tudo aquilo que a consciência dele eventualmente irá se lembrar em vida. Ou seja, oferenda de aromas,
oferenda de água, oferenda de bebidas, oferenda de alimentos reais e não plasmados. E aí o fantasma vai e entra dentro da casinha e ele fica lá. Isso faz parte de uma crendice, isso é o que eles acreditam. Porém, o princípio da oferenda, ele é muito interessante porque ele é visto em todos esses países e em todas essas culturas. Ou seja, como é que eu vou fazer o processo? Então, considerando que todos eles são espíritos famintos, estão conectados a um vício, ou a um alimento, ou uma roupa, uma lembrança de algo. Qual é o intuito de eu oferecer algo real, palpável, material a esses seres? Fazer com que a consciência deles relembre o que aconteceu. Relembrando o que aconteceu em vida, eu consigo fazer com que eles despertem a consciência, eles naturalmente sejam encaminhados. Eu não estou alimentando fantasmas, eu estou fazendo com que eles recordem daquilo que eles passaram, para poder que eles mesmos se despertem e eles sejam encaminhados para o processo de reencarnação. Porque uma vez que, quando a pessoa morre e ela ainda está presa à matéria, ela não foi condicionada ao processo de reencarnação natural, ele não aceitou a sua morte, ele não reconhece a morte. Então, por isso que dentro dessas crenças, nós fazemos oferendas reais, palpável, de aroma, ou seja, incenso, perfumes, de bebida. Para os espíritos que estão conectados aos vícios, eles oferecem bebidas alcoólicas. Para as crianças, eles oferecem refrigerantes, bebidas adocicadas, doces, para que esses espíritos relembrem. E não necessariamente para que eles comam. Ou seja, o cara não vai pegar um bolinho de arroz e vai ficar levitando o bolinho de arroz. Aí o médium vai lá falar, tá vendo? Ele adora bolinho de arroz. Não, eles não vão comer aquilo. Eles vão simplesmente relembrar. Tanto que a representação dos espíritos famintos, dentro do conceito da Tailândia, e eles têm altares deles, eles são enormes, gigantes, com uma boca minúscula. Eles não conseguem comer, para mostrar realmente o poder da gula, entende? Ou seja, eles se limitaram a não conseguir mais comer realmente o alimento. Mas sim, eles estavam apegados ao alimento. A gula não é comer por si só, é ter. Eu tenho muita comida em casa, mas eu jogo fora tudo. Não importa, eu quero ter abundância. E é isso que eles fizeram em vida. Entendem? Então, quando eu falo, por exemplo, estou alimentando realmente um espírito, é mentira. Não se alimenta um espírito, se desperta a consciência desses espíritos famintos ou realmente apaziguando espíritos furiosos que estão perdidos por aí, fazendo com que eles encontrem a tranquilidade, a serenidade para poder naturalmente perceber seus erros. É somente isso, tá? Então, assim, tome muito cuidado quando a gente vê essas matérias, porque é uma linha muito tênue. Se não acontece realmente em outras religiões, a gente primeiro tem que observar. Temos que analisar e buscar entender o que realmente está por detrás disso sobre a ótica de outras crenças. E é isso que nós fazemos. Então, se uma doutrina me diz, olha, nós fazemos isso, alimentamos espíritos por meio de ectoplasma, projetamos maçã e tudo mais, não vai rolar. Porque em outras crenças, em outros lugares do mundo, e eles fazem na Tailândia, na Índia, no Tibete, no Japão, nas Filipinas, em outros lugares do mundo, ou seja, tem um comum acordo dentro dessa prática e de como fazem o processo, significa que os caras estão certos, porque uma massa de pessoas fazem isso há séculos, séculos e séculos e séculos. Então existe realmente uma comprovação de que aquilo que eles estão fazendo há séculos, eventualmente, por uma tradição, funciona. E não fica projetando uma maçã por meio de forma pensamento e espera que o espírito coma usando, sei lá, o perispírito e você projetando pelo seu projeção de ectoplasma e tudo mais. Não é palpável, não é real. Entendem? O princípio não funciona, que é despertar a consciência desses seres. Não vai atingir o processo. É assim, eu acredito que isso é uma maçã. Eu acredito que tem um espírito na minha frente. Eu acredito que o espírito vai comer essa maçã. Não. Não é assim que funciona. Tá?
Se o espiritismo acredita nisso, beleza, mas vamos evitar tomar cuidado de ficar propagando certas coisas que as pessoas eventualmente venham a fazer e não têm a menor noção. Uma outra coisa importante que eu vou fazer, e eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, é quais são os riscos de você alimentar espíritos. Então fiquem espertos, a gente vai fazer a continuação. E quais são os riscos da gente alimentar espíritos dentro desse conceito? Combinado? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Obrigado por assistirem o canal até agora. Espero que vocês tenham entendido o recado. A gente, de novo, temos que olhar cada tipo de conceitos apresentados hoje sobre diversas óticas de outras crenças que praticam o mesmo ato há séculos e que traz resultado realmente palpável, observado por clarividentes, por realmente pessoas que trabalham com isso, que vivem disso. Existem famílias no Oriente que são destinadas somente a fazer essas oferendas, que têm contato com os mortos, que realmente têm essas percepções, e nós não estamos falando de médiuns, nós estamos falando de clarividentes de berço, pessoas que nasceram, foram inseridas dentro de um conceito de práticas constantes para evolução constante das suas percepções e se devotarem a isso. Sabe, tem pessoas, tem famílias específicas somente para acalmar e apaziguar espíritos raivosos e enfurecidos. Ou seja, esses caras manjam das coisas, tá bom? Bom, quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, obrigada por assistir o vídeo até agora. De novo, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que habilitam e que me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar e não substituir, leia-se para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, e bem como as análises de caso e as limpezas de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, sendo eu um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse link e jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.